Olá, vamos falar um pouquinho sobre as laringites. Meu nome é Caio, sou professor do Centro Universitário São Lucas. Então a gente dividiu a aula em 4 doenças principais aqui: o croup viral, a laringite estridulosa, a laringotraqueite bacteriana e a supraglotite, ou mais conhecida como epiglotite. Em relação ao croup viral, se acometer apenas a laringe, ele é chamado de laringite aguda. Se acometer a laringe, a traqueia, é a laringotraqueite. Se acometer laringe, traqueia e brônquios, é a laringotraqueobronquite. Na maioria das vezes, o acometimento é dos 3 componentes aqui, da laringe, traqueia e bronquite. E como é um quadro mais tranquilo, na maioria das vezes, não é realizado a broncoscopia ou endoscopia respiratória para confirmar até onde está acontecendo esse acometimento, essa inflamação da via aérea, tá? Então, na maioria das vezes, o principal acometimento é dos 3 componentes, da laringe, da traqueia e dos brônquios. Então, a laringotraqueobronquite, em 90% das doenças, das obstruções das vias aéreas superiores inflamatórias, ela é a principal agente ela é a principal doença, tá? O agente são os vírus, dentre eles o parainfluenza, é o mais comum. A idade, a maioria é um lactente, né? Por volta de 18 meses. E tem essa faixa de 1 a 6 anos. E o sexo masculino predomina em relação ao feminino. Clinicamente, a laringotraqueobronquite, ela abre o quadro similar a uma IVAS, apresentando tosse, coriza, uma faringite, tá? Então é similar a uma IVAS. Aí após 1 a 3 dias, a criança tem a tosse ladrante, que é a tal da tosse de cachorro, tá? Pode apresentar associado a essa tosse, que é o mais característico, essa tosse de cachorro, ela pode apresentar também o estridor inspiratório, tá? É um som agudo na inspiração, tá? E pode apresentar elevação ou persistência da febre que já podia estar apresentando no início do quadro lá que simulava uma IVAS, né? Os sinais e sintomas da obstrução alta em relação a rouquidão, tosse rouca, estridor, eles pioram principalmente à noite e após a introdução da terapia, a resolução, a maioria das vezes, em torno de 3 a 7 dias. Tá? Exames de imagem, o raio-x cervical, tá? É AP, na realidade, não é cervical, não é lateral, não. Então aqui a gente mostra o sinal da ponta do lápis, né? Que você tem um afunilamento da região da laringe, né? Ó, em relação à região da traqueia, ó, você tem esse afunilamento. E quando é realizado a endoscopia respiratória, que na maioria das vezes não precisa, que é um quadro mais tranquilo, né? Aqui mostra que na endoscopia a epiglote normal, as cordas vocais normais. Aqui tem a carinha. Olha aqui, a epiglotite, que vai ser a última doença que a gente vai comentar, ó. Você tem uma celulite da região da epiglote. E na laringite, você tem uma inflamação da região das cordas vocais aqui, ó, que fica logo abaixo da epiglote. Olha aqui como fecha aqui, ó. Você tem edema, hiperemia. Então você tem acaba que se obstrui a luz traqueal, tá? O tratamento da laringotraqueobronquite, a gente faz uma inalação com epinefrina para tentar diminuir o edema local e aí aumenta a luz traqueal, tá? E o corticoide vai também fazer uma ação de anti-inflamatório, porém mais tardiamente. A dexametasona é realizada, é o corticoide de escolha, porque ela tem uma meia-vida mais prolongada. Então a gente geralmente faz intramuscular, tá? De 0,15 a 0,6 mg por quilo, geralmente dose única. E a analina na nebulização, meio ml por quilo, no máximo 5 ml, tá?
A laringite estridulosa, ela tem uma etiologia alérgica, tá? A principal explicação ela se deve a uma etiologia alérgica e não inflamatória, tá? Ela geralmente, a criança na faixa etária entre 3 meses e 3 anos, e a clínica ela é muito parecida com a laringite aguda, porém ela não apresenta os pródromos, tá? E o tratamento é similar. Na maioria das vezes a recuperação é muito mais rápida do que a laringite viral aguda, tá? Então é mais um quadro alérgico e a terapia a gente acaba fazendo a mesma da laringite aguda, tá? Um quadro mais brando e geralmente sem pródromos de IVAs, tá? O quadro mais grave atualmente antigamente era epiglotite ou supraglotite, e hoje o mais grave se torna a laringotraqueite bacteriana. A epiglotite deixou de ser a mais importante porque após a vacinação para hemófilos, a mais comum em relação a esses acometimentos se tornou a laringotraqueite bacteriana, tá bom? Pela menor frequência da epiglotite. Potencialmente fatal, o agente etiológico mais comum é o estáfilo, tá? O que acontece? Geralmente você tem uma co-infecção viral, então você tem uma laringite viral, aí o vírus, a bactéria aproveita, tá? Essa co-infecção e favorece a colonização bacteriana. Você faz um entapetamento de toda a traqueia, laringe, com a produção de pus em toda a traqueia, laringe, acaba obstruindo devido a esse entapetamento aí produzido pelas bactérias, tá? Clinicamente inicia-se como uma laringite viral. Aí o que acontece? Você tem uma piora da criança. A criança ela tá grave, ela tem uma febre alta, ela tá toxemiada e ela vai piorando gradualmente até ocorrer uma obstrução praticamente completa ali total da via aérea respiratória. E uma coisa importante é que mesmo com o uso de corticoides parenterais e ou epinefrina inalatória, você não tem uma melhora do quadro, tá? Então isso que chama atenção. Então a criança até parece uma laringite viral aguda, né? Porém, você começa as medidas de corticoide, nebulização com adrenalina e não tem uma resposta, tá? E o que chama atenção em relação à laringite viral é que a criança ela se apresenta em mau estado geral. Geralmente a laringite viral aguda, a criança ela está em bom estado geral, tá? O diagnóstico, além da clínica, né? O que ajuda é a endoscopia respiratória. Ó. Você tem aqui a secreção. Estou mostrando uma secreção aqui, ó. Que ela tá, imagina que ela tá em toda laringe, traqueia ali. Ela tá obstruindo a laringe, traqueia, tá? Essa criança, ela necessita de UTI. Na maioria das vezes vai ter que ser entubada. Vai fazer o antibiótico pensando no estáfilo, ou seja, vai fazer a oxacilina, tá? E o prognóstico geralmente é bom, tá? Como é uma doença muito grave, geralmente é associado a uma cefalosporina de terceira ou quarta geração, para também cobrir o hemófilos, tá? Então, geralmente você faz a cefioxa, ceftriaxona e oxacilina. O prognóstico, se tomadas as condutas no momento correto, precocemente, a criança geralmente tem um bom prognóstico. E a supraglotite, que é uma infecção grave da epiglote, né, das estruturas supraglóticas, que resulta na obstrução da via respiratória superior e tem elevada letalidade. Os agentes etiológicos, o mais comum é Haemophilus influenza tipo B, porém o estáfilo, Klebsiella, o Piógenes, vírus e cândida também podem causar a supraglotite. O padrão etário após a administração o advento da vacinação para hemófilos,
ele se tornou mais tardio, né? Então a criança a partir de 7 anos, tá? Ela pode apresentar epiglotite, sendo mais comumente nos adolescentes e adultos. Clinicamente, ela tem um quadro de instalação muito rápida e abrupta, tá? Havendo febre e toxemia precoce. Então é uma criança que com menos de 12 horas de evolução, é uma criança que ela vai apresentar disfagia, estridor, uma salivação profusa, tá? Uma voz abafada, e ela tá bem cansada. E a chance de ela descompensar circulatório e evoluir para uma sepsia é muito grande. O que ela uma grande apresentação clínica dela é que a criança ela tá tendo essa obstrução da via aérea superior, ela fica em posição tripóide. É uma criança que ela tem uma hiperextensão do pescoço, elevação do mento, abre a boca, a língua fica para fora, é chamada como posição tripóide, que a criança está tentando manter a via aérea dela aberta, pérvia, tá? Então é uma criança com uma evolução muito rápida, tá? Febre, estridor, disfagia, tá? Salivação profusa. É uma criança que ela para na tua cara se você não tomar as medidas rápidas de intubação. Aqui vamos mostrar um pouquinho antes de falar do tratamento, vamos mostrar aqui os achados endoscópicos, né? Ó. A epiglote normal, olha aqui a epiglotite, tá? E a laringite a gente já tinha mostrado. O raio-x, agora sim, o cervical lateral, é o sinal do polegar, ó. Você tem um edema importante. Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico, não vai dar tempo de fazer raio-x, né? Ela é uma emergência, né? A supraglotite é uma emergência médica, a intubação tem que ser precoce. Lembrando que como você tem uma celulite da região da epiglote, vai estar diminuído ali você vai ter que colocar um calibre menor do tubo traqueal, porque vai estar diminuído ali o espaço para você passar o tubo próximo às cordas vocais. Então a cânula traqueal, geralmente você diminui o diâmetro em meio a 1 milímetro em relação ao número do tubo estimado para a criança, tá? Ela vai precisar de UTI e a antibiótico terapia intravenosa vai ter que ser iniciada. Sempre pensando no hemófilos, então a gente vai fazer uma cefalosporina de terceira geração, geralmente a ceftriaxona, tá?